Toda grande história começa com um sonho, mas a de Paulo Henrique começou com uma promessa. Paulo Henrique nasceu em Sete Barras, no interior de São Paulo, em 25 de julho de 1996. Filho de uma família simples, ele cresceu entre os campos de terra batida e as dificuldades da vida no interior. O pai, seu Valdemar, trabalhava como operador de máquinas em madeireiras e depois como porteiro. Um homem trabalhador, firme, que via no futebol do seu filho um brilho diferente. Ele era o primeiro a acreditar, ia a todos os jogos, incentivava, aconselhava e dizia sempre: "Segue firme, meu filho, você vai longe." Mas o destino foi cruel. Quando Paulo Henrique tinha apenas 15 anos, seu Valdemar sofreu um AVC gravíssimo. Ficou meses internado, entubado, quase sem reagir. Até que um dia, num dos raros momentos de lucidez, chamou as filhas e, com muita dificuldade, deixou um último pedido: "Cuidem do Paulo, ajudem ele a ser jogador. Esse é meu último desejo." Poucos dias depois, ele se foi. A partir dali, Paulo Henrique não jogava mais por um sonho, jogava por uma promessa feita a um pai que acreditou até o fim. E foi com essa lembrança no coração que ele decidiu que nada iria pará-lo. Com o tempo, a vida mostrou que o caminho seria longo. Ele começou profissionalmente no Londrina em 2016 e depois rodou por times pequenos: Irati, Operário, Ferroviário, União Beltrão, Metropolitano e Atlético Tubarão. Nenhum glamour, nenhum destaque, só trabalho, suor e estrada. Enquanto muitos desistiam, ele seguia. Cada treino, cada viagem, cada salário atrasado era um combustível para cumprir a promessa feita ao pai. Em 2020, veio o Paraná Clube, finalmente uma chance maior. Aos poucos, o menino do interior começava a fazer-se notar. Depois, o Juventude, aonde enfrentou os gigantes da Série A e mostrou que podia sim competir em alto nível. Mas o verdadeiro ponto de virada viria no Vasco da Gama em 2023. O clube atravessava uma reconstrução difícil e Paulo Henrique chegou após um empréstimo do Atlético Mineiro, onde ele havia sido meio que dispensado por conta de insuficiência técnica para o técnico na época do Atlético Mineiro. Paulo Henrique no Vasco passou meses como reserva. Chegou a ver zagueiros improvisados em sua posição e ainda assim nunca reclamou. Até que um dia o técnico decidiu dar uma chance. E ela veio na 26ª rodada contra o São Paulo. Paulo entrou, jogou com alma e não saiu mais do time. Pouco depois veio o gol que mudaria sua vida. Um chute de fora da área com a sua perna não dominante contra o Botafogo, líder do campeonato. Um golaço. E naquele instante parecia que o tempo parou. Era como se o menino de Sete Barras estivesse olhando para o céu e dizendo: "Pai, eu estou cumprindo o que prometi." Olha lá, Michael. Antecipou-se, fez ótima abertura no Paulo Henrique. Que drible, hein? Que drible! Paulo Henrique de canhota, bateu! Na reta final de 2023, Paulo Henrique virou símbolo de superação no Vasco, e foi dele a assistência do gol da salvação contra o Bragantino que garantiu o clube na Série A. E no fim daquele ano, o Vasco anunciou que Paulo Henrique seria comprado em definitivo. Em 2024, ele começou a temporada como titular absoluto, mais maduro, mais confiante e cada vez mais decisivo. Gols, assistências e atuações consistentes fizeram ele um dos melhores laterais direitos do país. A imprensa começou a dizer: "Ligeirinho e artilheiro", dizia o Globo Esporte, "um dos laterais mais regulares do Brasil", afirmava a CNN. Mas ainda faltava algo que parecia impossível anos atrás, até acontecer. Em outubro de 2025 veio a notícia: Paulo Henrique estava convocado para a seleção brasileira. Foi como se toda a sua trajetória passasse em segundos na cabeça dele. As peneiras, as viagens de ônibus, os clubes pequenos, a dor da perda do pai, e então, entre lágrimas e sorrisos, ele disse: "Eu sonhei com isso a vida inteira. O que me trouxe até aqui foi o último desejo do meu pai." Naquele momento, a promessa estava cumprida. Paulo Henrique, menino do interior, o filho dedicado, o trabalhador incansável, tinha chegado aonde o seu pai acreditou que ele chegaria. E talvez, de algum lugar, lá de cima, o seu Valdemar estivesse sorrindo, vendo seu filho cumprir o destino que os dois construíram juntos.
De 7 barras para o mundo. Essa é a história de um homem que transformou dor em força e promessa em vitória. Se vocês gostaram dessa história do Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, deixem um like aqui no canal, se inscrevam e compartilhem nos grupos de Vasco de WhatsApp, porque assim você vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se inscrevam no canal e é isso. Fui!